Estamos de volta no Itatiaia Patrulha neste sábado, dia de finados, e hoje, claro, né, sabadão, sempre quando tem um programa, não tem jornada esportiva, nós temos também o Patrulha Cast, esse mini podcast dentro do Itatiaia Patrulha, que a gente vai separando ali destaques da semana pra gente comentar aqui com vocês de uma forma um tanto quanto diferente daquela que fazemos no dia a dia, fazendo reportagens. Aqui é mais no tom de bate-papo. Hoje, Renatão tá de férias, você tá ligado, você tá ligada, e eu tenho a feliz companhia de Amanda Antunes. Beleza, Amandinha? Tudo bem, Diniz? Tudo bem, e aqui nós vamos direto então, já cada um trazendo o seu destaque, e eu vou pro meu. Porque o meu destaque, na verdade, ele envolve duas ocorrências que têm uma similaridade, Amanda, por terem sido no âmbito familiar. E chamam a atenção porque, na ausência do amor, há a violência. Isso é muito triste. Tivemos na segunda-feira um caso de um senhor de 74 anos, que é o seu Toninho, que atirou contra a filha de 34 anos, no bairro São Geraldo, na região leste de BH. A primeira nome dela é Valesca. E ela, estudante de odontologia, estava vindo para a faculdade. O carro dela foi abordado pelo pai e ele atirou nela e depois nele. Tudo isso porque ele acreditava que ela era responsável pela separação dele da esposa dele, mãe dessa vítima. Só que, na verdade, ele era agressivo com as duas e a filha estimulava: mãe, só tá cansada de apanhar, vamos separar, separa desse cara e tal. Quando decidiu separar, ele acabou fazendo isso. Inclusive, já era previsto, porque ele vinha avisando que mais cedo ou mais tarde ia matar a filha e tirar a própria vida. Durante a semana, a gente foi atualizando. A vítima, a estudante de odontologia, ela já foi atendida, está em um outro hospital, ela está fora de risco de morrer. E o pai dela continua, a última atualização, continua entubado no Hospital João 23, sob escolta militar, porque ele atirou na filha e depois deu um tiro na boca, e ali então, essa situação delicada. Poucos dias depois, tivemos um filho que mata a mãe a facadas. Isso foi no bairro Silveira, na região nordeste de BH, tendo como vítima Débora Silveira Vilaça, de 58 anos. Quem acompanhou a patrulha de ontem ouviu uma entrevista exclusiva minha com esse rapaz, o autor confesso, e ele tem 23 anos e diz que tudo aconteceu em função do consumo de cocaína. Curioso, porque ele disse que ele passou a usar cocaína quando trabalhava com aplicativo. Tem 2 anos que ele é dependente químico, segundo ele, claro, né? E que isso aconteceu, que a gente imagina, nos rolés da noite, dirigindo, galera chegando ali meio doidona, e aplicou ele no trem, ele gostou, e aí perdeu o controle. Tanto que quando ele foi preso, ele já tinha usado cocaína a noite inteira, durante parte da manhã, foi preso perto do aglomerado da Serra, e vendeu as 2 televisões da mãe e saiu com o carro dela para consumir cocaína. O que a gente lamenta disso tudo? O contexto familiar. Você imagina pai querendo matar a filha, filho que foi adotado, foi escolhido por aquela mulher para ser o filho dela, e ele matar a mulher que tinha medida protetiva, né? As 2 vítimas tinham medida protetiva, a filha contra o pai, a mãe contra o filho, né? Então, assim, que troca de valores, né? Como eu disse, o que era para ser amor virou ódio. E nos 2 casos tem aí como um pano de fundo uma questão de saúde mental destruída. No caso do idoso, não em função de drogas, mas a própria conduta, e o filho dependente químico ali e tal. Ontem, quando eu conversei com ele, falar para vocês, eu tive que segurar a onda para ser profissional o suficiente, porque a minha vontade era xingar, né? Mas a gente não pode fazer isso, não é a nossa, a gente não é pago para fazer isso, não fizemos faculdade para ter esse tipo de postura, e eu particularmente sou contra o sensacionalismo. Então o que eu posso fazer para evitar é deixar bem claro que a gente quer só noticiar, mas eu tenho certeza que quem ouviu essa entrevista ontem ficou indignado, assim como também está muito indignada a família do idoso, porque até as pessoas que são da parte dele, da árvore genealógica, não querem muito contato com ele, porque, é claro, não aprovam o que fizeram. Mas eu vou deixar esses 2 casos aí para a gente pensar, né? Primeiro, a questão da dependência química, porque tudo começou aleatório, num rolê, e o cara destruiu a vida dele, e pior, a da mãe dele. E dela destruiu por completo, porque matou essa mulher. E no caso do idoso, é aquela coisa, né? De novo, né? Homem que se acha dono, não aceita o fim do relacionamento e vai em direção à própria filha. Cara, tá tudo errado. Ô, Amandinha, qual que é o seu destaque, Amandinha?
Oswaldo, só antes de falar, antes de passar para o meu destaque, só falar, infelizmente os homens achando ainda que são donos de mulheres, né? O meu caso, Oswaldo, é sobre um julgamento que acompanhamos nessa semana. A vítima, a Juliana, de 43 anos, ela foi morta em Pedro Leopoldo em 2023. É um julgamento que foi até rápido, né? Pouco mais de um ano aí que aconteceu esse assassinato. E é um crime que mexeu muito, assim, com a população. E eu acompanhei na época que ela estava desaparecida, a Juliana, familiares de Santa Luzia, mas ela foi morar em Pedro Leopoldo e acabou se envolvendo também com droga. E neste, né, período ela ficou desaparecida e depois os familiares encontraram um vídeo da Juliana sendo assassinada. Os criminosos amarraram o corpo da Juliana, ela foi jogada ainda viva dentro de um rio e depois eles começaram a apedrejá-la até que ela morresse afogada e depois de morta pegaram o corpo e incendiaram tudo isso filmando. Motivação desse crime, Oswaldo, a Juliana, ela tinha um namorado que também seria um usuário de drogas e em um momento ela pegou a bicicleta deste namorado e trocou em drogas. Só que o namorado da Juliana não tinha conhecimento disso. E aí ele queria saber cadê a bicicleta dele. A Juliana não teria contado nada. Ele descobriu que estava numa boca de fumo. Foi até os traficantes, falou, nossa, a bicicleta é minha. E aí os traficantes ficaram indignados e resolveram agir ali, fazer a lei deles. Tribunal do crime, né? Tribunal do crime. Agora teve a condenação de 2 deles. Eu vou pegar aqui, um foi absolvido. O Douglas foi absolvido, mas o Paulo César Cirilo pegou 18 anos de cadeia e o Bruno 19 anos de cadeia. Um alívio aí para a família que vê na justiça sendo feita. Infelizmente a vida da Juliana não volta mais, mas pelo menos agora presos e condenados. Você sabe se o Douglas estava no vídeo? Se tinha a imagem dele, algo assim? No vídeo, as imagens eram apenas da vítima. Tinham as vozes, né? E, inclusive, o Bruno, em depoimento no julgamento, ele falou que só ele tinha feito tudo aquilo. Mas não era verdade, porque era né, a gente conseguia se ouvir que tinham mais pessoas. E, assim, eles curtindo, sabe? Tudo aquilo que estavam fazendo, festejando, enquanto a mulher era morta, agonizava. E o curioso é isso, né, gente? É o tribunal do crime. Mas aí se você faz parte do tribunal do crime, depois tem um outro tribunal, meu filho. E esse tribunal é no fórum. E esse tribunal te coloca em jaula se comprovar a sua autoria, se você realmente for acusado da coisa, se confirmar, melhor dizendo, a sua participação. Você tem uma conta para pagar com a justiça. De 3 aqui, 2 estão aí, condenados a 19 anos. Você tem as idades dos condenados? Alguma coisa? Tá gente nova, né? Imagina 20 e poucos anos. São rapazes de cerca de 20 e poucos anos. Pois eles vão ficar boa parte da vida aí, porque 19 anos... vai ficar aí pelo menos uns 8, 9 marchando aí. Não sei se fica esse tempo todo, depende do passado deles também e tal. Mas com certeza entre 8 e 10 anos aí marchando, né? Às vezes com benefícios de saída temporária, esses trem e tal, sabe só o que eles podem fazer com isso? Mas se tem o tribunal do crime, tem um outro tribunal para julgar o próprio tribunal do crime. Então não adianta você achar que você é todo poderoso aí, justiceiro, não, que uma hora, né, vem a verdade e a verdade dura 19 anos, né? Dura. E impressionante, Oswaldo, a covardia, porque infelizmente eu tive o prazer de assistir o vídeo que acompanhamos com os familiares, que chegaram, inclusive a mãe, todo mundo teve acesso a esse vídeo. É uma coisa que você fala assim, gente, onde vai a humanidade? É ruim esse tema disso, você vai ver o vídeo do lado da família da vítima, a gente fica até meio mal, né? Fica meio sem graça de ver, e né? os familiares estavam tentando notícias da Juliana na época que eles estávamos conversando e de repente eles tiveram acesso a esse vídeo e eu fico pensando assim, os caras matando a mulher e filmando e rindo. Tem certas coisas que a gente passa, gente, na pauta policial, assim, que vocês não têm ideia. O constrangimento que é pra gente. Velório, por exemplo, essa semana eu fui no velório do torcedor da Máfia Azul, e aí você vai chegar na família pra conversar, você vai chegar em organizada, que quer queira, quer não tem uma boa relação com a imprensa, até pela própria postura deles em muitos jogos de violência e tal, não sei o quê, mas nesse dia estava todo mundo de boa, conversando tranquilo, mas sempre é uma incógnita. E não só isso, né? Quando você vai conversar com alguém que perdeu um ente querido, e aí existe uma visão deturpada de qual que é a intenção que a imprensa quer para conversar comigo. Pensam que é
explorar a desgraça alheia e tal, não tem nada a ver com isso, a gente já falou isso várias vezes, que a gente quer expor uma realidade e cobrar por justiça para quem comete esses crimes. E tendo um apelo de família muito mais forte do que a gente aqui chegando e falando. Então, assim, são situações que a gente pega no dia a dia que rabo de foguete, né, Mandinha? Inclusive a família da Juliana, né, em contato comigo durante todo esse período, na época que ela estava desaparecida, rapidamente eles foram presos, estão, né, até hoje, foram condenados aí, estavam presos, 2 deles, e a família, inclusive, fez questão, né, de agora no julgamento falar, e porque é uma sensação de que a justiça está sendo feita. É isso, nosso trabalho é isso. Quando a gente pega um caso violento que resulta em morte, a gente acompanha desde o primeiro momento que é a ocorrência em si, durante a investigação, conclusão do inquérito, julgamento, sentença, veredicto e que a justiça seja feita. Mandinha, obrigado. Obrigada a você, Diniz. É isso aí, galera. Itatiaia Patrulha, daqui a pouco eu volto, não acabou não.